Bom dia a todos. Sou formado em Administração de Empresas, graduado pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização em Marketing e Serviços. Terminada essa nossa apresentação, gostaria de passar para vocês agora o que é que a gente vai trabalhar. O que foi a evolução comercial da logística nesses tempos? Ou seja, hoje nós vivemos um comércio eletrônico, que a gente chama aqui de e-commerce. Mas começamos, na verdade, no passado, com o escambo, a troca pura e simples de produtos, né? E a atividade comercial, né, ela foi evoluindo, e aí eu dou um pulo, né, bem enorme aí, um pulo grande, saindo do escambo, vamos lá para falar um pouquinho da expansão marítima dos séculos XV e XVI. A expansão marítima, ela é um movimento que ela tem obrigatoriamente ela tem um objetivo de suprir necessidades que o continente europeu estava tendo. Então, a economia europeia precisava se expandir. Ela estava com necessidade de produtos agrícolas, porque a sua produção agrícola atual, ou seja, da época, final do século XV, início do século XVI, era, na verdade, uma produção agrícola insuficiente. Essa produção agrícola insuficiente, junto com o declínio econômico da nobreza, forçou, né, que os nobres da época, que a burguesia da época, procurasse por outros produtos e pudesse suprir as suas necessidades. Primeiro de agricultura e, em seguida, por especiarias e metais preciosos. Que disseram vocês que lembram um pouquinho de história, as especiarias, na verdade, era sal, pimenta, material de produtos para conservação de alimentos. E iam buscar isso aonde? Iam buscar isso no Oriente Médio. Só que a rota com o Oriente Médio ela foi cortada por uma questão de brigas internas que ainda hoje vivemos, a briga entre o Oriente Médio e o Ocidente. Estamos vivendo um momento triste, né, agora, mas a Europa precisava de metais preciosos, que também já havia uma escassez, e ela precisava se expandir. Então, essa expansão obriga a Europa a buscar novos mercados. A busca por novos mercados começou, na verdade, por Portugal, em seguida a Espanha e, por último, entra a Inglaterra. A Inglaterra, como muito esperta, ela entra num momento específico de aproveitar as situações econômicas criadas. Portugal e Espanha descobrem um novo mercado. Que mercado é esse? A América do Norte e a América do Sul. Ao fazerem essas descobertas, proporcionam à Inglaterra, que tinha produzido também alguns conhecimentos técnicos na área, invadir esse trabalho. Outra condição que foi usada para a evolução comercial, digamos assim, é o surgimento da burguesia mercantil. Ela necessitava ampliar sua margem de lucro nas transações comerciais. Para tanto, ela buscou o fortalecimento do Estado pela centralização do poder monárquico. Ou seja, a burguesia se junta aos antigos nobres que havia falido. A nobreza, ao estar falida, buscou apoio em quem? Nos comerciantes. Ao buscar esse apoio, há um fortalecimento do poder monárquico, que aí não interessa muito para nós. O que vai interessar exatamente para nós é como Portugal, Espanha e Inglaterra chegaram ao primeiro mundo, né? Ao primeiro mundo não. Chegaram à América do Sul e América do Norte. Para isso, eles precisaram de conhecimentos em logística. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia da evolução comercial, nós temos aqui um mapa falando da expansão marítima portuguesa. Ou seja, de como é que eles saem da Europa e precisam contornar toda a África e chegar ao Oriente Médio. Porque, como eu havia falado antes, a rota por terra havia sido cortada, que era uma rota mais curta, ela havia sido cortada em razão das guerras internas com o Oriente Médio. Por acaso também ela vai chegar à América do Norte e à América do Sul. No caso aqui está marcado em verde o que Portugal fez. Não destacamos aqui, não há um destaque de propósito para a participação da Espanha, né? E nem da Inglaterra. Mas o que é que interessa para nós isso?
Em cima dessa evolução comercial, surge um novo sistema de economia, o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É exatamente uma característica da evolução comercial da Europa, onde há uma busca por metais, né? A balança comercial desses países obrigatoriamente precisa ser favorável. E o que é uma balança comercial favorável de um país para a visão do mercantilismo, ou seja, para a visão do século XV e XVI? Quanto mais o país vende, mais ele tem acúmulo de metais. A outra busca por acumular metais era exatamente a descoberta de novas minas. Essas novas minas estavam na África, estavam na Índia e estavam nas Américas do Sul e do Norte. Qual é o papel da logística nisso tudo? O papel da logística é como levar estas pessoas da Europa até esses locais distantes sem grandes prejuízos, ou seja, como era que elas iam fazer esse trabalho e chegar até lá. Então procurem pensar aí com vocês, descobrir, atravessar o Atlântico, né, e chegar até a América do Sul vivo, né, precisar chegar vivo, eles não conheciam as rotas comerciais, e depois delas conhecidas, que se tornou um comércio constante, como é que isso era feito? Então, qual é o papel da logística? Nós não falamos ainda do conceito do que é logística, né? Mas imagine como é que isso é feito. Alimentação, animais, pessoas, os próprios veículos de transporte, que eram os navios, e quando chegassem em terra, como é que elas iam se deslocar dentro da terra, da nova terra descoberta? Iriam usar animais para transporte de equipamentos, ou iriam usar pessoas? Ou seja, isso tudo é uma necessidade de logística, ou seja, de movimentação de pessoas e de materiais dentro de uma atividade que era exatamente a atividade comercial. Ainda dentro da aula 1, falando de evolução comercial, temos outro evento importante que vai, digamos assim, por demais evoluir nos conceitos de logística, a Revolução Industrial. E aqui, rapidamente falando, a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, finais dos séculos XVIII e início do século XIX, elas vão ter como causa invenção de máquina a vapor, a mudança nos meios de transporte e a mudança no meio de comunicação. Tem outros eventos que fazem com que a Revolução Industrial aconteça. Eu destaquei estes aqui exatamente por interferirem diretamente na logística. A invenção de máquina a vapor ela vai mudar o meio de transporte. Ao mudar o meio de transporte, na verdade, ela produz uma revolução nos meios de trabalho logísticos. A mudança nos meios de comunicação também vai trabalhar exatamente a maneira como antes uma comunicação era feita, digamos que levasse de 4 ou 5 dias para se deslocar uma comunicação 20 ou 30 quilômetros. Com a evolução dos meios de comunicação, rádio, jornal, isso se tornou mais rápido e feito de maneira de massa. E com o surgimento da TV na América do Norte, aí é que a coisa vai, digamos assim, ganhar padrões mundiais. E hoje nós temos o que? A internet, que é exatamente também outro ponto de revolução no comércio logístico que falamos lá no começo lá do primeiro slide, ou seja, entre o escambo e o comércio eletrônico. Nesse decorrer, as organizações passaram por algumas focos diferentes na sua visão de atendimento ao cliente. Década de 60, a preocupação era a produção, simplesmente a produção, você produzir. O que era produzido era vendido. Na década de 70, os clientes eram que começaram a orientar de maneira tímida os produtos, exigindo melhores serviços, mas muito timidamente. Década de 90, os clientes assumem completamente o direcionamento da produção. E hoje, a gente, como cliente, nós dissemos o que queremos. Aquela organização que não vive para atender a necessidade do cliente, ela está fadada ao fracasso. Tá? Parando aí um pouquinho falando da evolução comercial, né, vamos trabalhar a economia e os serviços. Né? Nós temos um slide falando aí dos diversos setores de serviço, e começando pelo setor primário. Nós temos aí a produção agrícola, a produção de animais. Nós vamos ter
o setor secundário representado aí pela indústria. E qual é o papel da logística nisso tudo? É como deslocar materiais de um lado para outro. Tá? Esse é o papel da logística. E por último, a revolução no setor terciário, que esse sim vai interferir e onde nós estamos inseridos. Ou seja, a evolução dos serviços dentro da organização. Dentro das organizações. Os países, né, hoje são conhecidos, né, são medidos na sua riqueza. Quanto maior a participação do serviço no PIB, maior será o seu desenvolvimento. O Brasil hoje, né, dados de 2010, tem uma participação de serviço no PIB de 67%, ou seja, a riqueza produzida, a soma das riquezas produzidas no Brasil hoje, dados de 2010, 67% é do setor terciário, do setor de serviço. A Grã-Bretanha, 73%, o Japão, 74% e os Estados Unidos, 79%. E agora a nossa parte mais importante, onde vamos dedicar mais tempo da nossa aula. Missão, objetivos operacionais e o ciclo das atividades logísticas. A missão da logística vocês vão ver aí dentro do slide, produzir algo corretamente. É disponibilizar para o consumidor o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo e com o mínimo de custo. Ou seja, a missão da logística é determinar o que, quando e onde produzir. E adquirir o que, quando e onde armazenar. Quando e como produzir e transportar. Nós temos aqui exatamente duas atividades principais da logística. Armazenar e transportar. Quem? O produto. Mas que produto? O produto adequado ao cliente. Nós não vamos produzir qualquer coisa. Nós não vamos transportar qualquer coisa. É transportar e armazenar o que é adequado ao cliente. Fazendo isto a um mínimo de custo possível. É a nossa missão. A missão da logística é fazer exatamente o que vocês estão vendo aí nesse slide. Tá? Os seus objetivos operacionais quais são? Os objetivos operacionais nós vamos trabalhar em cima de quê? Das atividades de transportes, de manutenção e de estoques, e vamos aqui, transporte. O que é? É deslocamento de um produto de um lado para o outro. Mas para isso nós vamos precisar escolher o que? O modo correto de transportar. Qual é o meio? Quando eu falo de modal, eu estou falando do meio. É caminhão, é carreta, é trem, é navio. Que tipo de transporte nós vamos utilizar? Qual é o roteiro, ou seja, qual é a rota que nós vamos utilizar para fazer esse transporte? Depois, qual é o equipamento em função desse transporte? Por último, nós vamos trabalhar as reclamações e as auditorias. Ou seja, o transporte, na verdade, ele tem 60% do custo dos nossos atividades primárias em transportar o material. A manutenção de estoques também é uma atividade, como é que eu diria, ela é uma atividade importante, responsável por 20 a 25% dos custos que se destinam ao processo de política de estocagem. Previsão de vendas, nós precisamos saber exatamente o que vender e em que quantidade. Nós precisamos saber qual é a combinação dos produtos em pontos diferentes de estocagem, ou seja, como é que nós vamos trabalhar essa armazenagem. E fazer isso de maneira que a gente está sendo colocado de maneira bem corretinha, bem rápida. O fluxo de informações, nós vamos precisar trabalhar também. E as atividades de suporte, que essas são armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagem, proteção, cooperação com a produção e manutenção destas informações. A missão da logística, nós também vamos trabalhar aqui o ciclo das atividades. Ela começa, na verdade, com o planejamento da produção e os materiais. Ou seja, lá na loja, lá na fábrica, ao planejar a produção de determinado produto, a gente já está começando a fazer logística. Vamos fazer a seleção da matéria-prima, vamos produzir. A matéria-prima, como é que ela vai chegar à fábrica? Em que tempo? A expedição, vocês também já ouviram falar desse nome, é exatamente o local da indústria onde são distribuídos os materiais. E há o atendimento ao cliente. O cliente precisa receber o produto certo, no local certo e na quantidade certa. É o que vimos no slide anterior.
Tá? Por último, né, finalizando o nosso trabalho aqui, o comércio e a logística. Ou seja, nós temos necessidades, né, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês do que seria necessidades e desejos, e falar até mesmo sem... e falar aqui que eu estou botando aqui slides onde temos alimentos sendo mostrados. Os alimentos, na verdade, a alimentação é uma necessidade básica de todo ser humano. Necessidade é de alimentação. Agora, o desejo, eu posso querer comer diversas coisas diferentes para poder satisfazer essa necessidade. Dentro do comércio, da satisfação das necessidades, aí nós temos o que vocês precisam ver um pouquinho, do mix de marketing estabelecido, que ele busca um mercado-alvo fazendo um produto correto, fazendo uma divulgação, ou seja, quando eu falo de promoção de vendas em marketing, eu estou falando de promoção. Quando eu falo da praça, eu estou falando de ponto de venda. E quando eu falo de preço, eu estou falando do valor dado a este produto. Então, o valor dado a este produto correto, e a junção desses 4 itens, vocês precisam, dê uma olhada em outros materiais a respeito do mix de marketing. Ele vai nos ajudar muito a trabalhar corretamente o conceito de logística, da missão de logística, que é trabalhar o produto certo, no local certo, na quantidade certa, atendendo uma necessidade do consumidor e não simplesmente a um desejo. Nós precisamos atender primeiro as necessidades e, lógico, se pudermos atender aos desejos, atenderemos exatamente aquilo que ele precisa. E aí eu volto um pouquinho para o conceito de necessidade e de desejo. Necessidade é aquilo que o ser humano necessita, precisa. Mas para satisfazer essa necessidade, ele tem desejos. Voltando ao exemplo de alimentação. A alimentação é uma necessidade que pode ser satisfeita com uma banana ou pode ser satisfeita com uma boa quantidade de caviar. É lógico que nós estamos satisfazendo a uma mesma coisa, mas desejar caviar é uma coisa e usar simplesmente um alimento mais barato para satisfazer a sua fome é satisfazer um desejo. Satisfazer uma necessidade. Satisfazer um desejo seria atender a esse produto, digamos assim, de extremo valor econômico. Nós vamos trabalhar na missão logística essas duas coisas. Satisfazer a necessidade do cliente e, se possível, atender aos seus desejos. Muito obrigado e tenha a todos um bom dia.